assombra até hoje. É um episódio muito ruim, criminoso e desconfortável. Não. Tem alguém dando opinião errada na internet. Eu fiquei intocado por tempo demais. Eu tenho que agir rápido. O mundo precisa de mim. CB. O tapa não é o pior episódio de Gumball. Eu vou fazer um vídeo provando que você está errada. Depois que eu tomar meu banho. E aí, rapaziada, sou eu, o lagarto mais bizonho desse Brasil. E seguinte, hoje eu tô aqui pra reclamar, basicamente. Porque como é que alguém tem a coragem de dizer que o tapa é o pior episódio de Gumball? Isso daqui não é a coisa mais engraçada que você já viu em toda a sua vida. Pois é, eu também acho. E é por isso que eu, lagarto bizonho, esse é meu nome, tem que lembrar, entusiasta de Gumball número 1 do Rio Grande do Norte. Tô aqui pra provar que essa tal do CB não tá espalhando nada, além de lorotas e balelas. Sou o terceiro melhor desenho da última década. Alright, esse aqui é o verdadeiro pior episódio de Gumball. O episódio O Beijo da primeira temporada, que é logo a temporada que o Gumball mais sofre de graça, começa com os pais preparando os filhos para receber a avó, enquanto eles se arrumam pra sair. Até que o Gumball fala: mãe, eu acho que eu já tô grandinho demais para receber cheiro da vovó. Aí a mãe briga com ele, pá. A avó dele chega de ônibus e a primeira coisa que ela faz é dar cheiro nos netos, como qualquer avó. Cada um recebe seu cheiro ali e tal, mas na vez do Gumball... Anda, Gumball, acaba logo com isso. Aí o Gumball fica traumatizado e o Davi percebe que o Gumball tá meio cabreiro e fala: mano, chega mais aqui com o papai que a gente vai achar teu lugar feliz. Mas aí o Gumball fica alucinando e rouba toda a brisa do Davi, o que merece um dislike. Voltando pra casa ainda tem essa cena hilária do Gumball preso na maleta. Aí depois do Gumball tem um pesadelo bizarrésimo, a Anaís fala que é só ele passar por experiência ainda pior que ele vai esquecer do que tá assombrando ele, o que é uma ideia horrorosa. Lembrando que ela é pra ser a inteligente da família. No outro dia o Davi, que é o melhor irmão do mundo, já tá com um percurso de trauma pronto pro Gumball. E aqui a gente é introduzido ao drip mais fire do Davi até então. Ele só foi aquele do episódio O Assalto, que eu usei de perfeito, uns 2 dias. Daí eles passam por uma ceboseira aí, o Gumball cai no lixo, passa pelas pregas num caramujo, passa por uns queijos fedendo. Esses dois aí lançam essa pedrada insana. E por último ele é enfiado entre os dedos desse cara gigante aí que eu esqueci o nome. Acho que é Heitor. Na moral, eu odeio esse segmento inteiro. É o famoso Choque Valley Kids, né? O episódio todo é meio que isso, na real. Resumo da ópera: funciona, o Gumball esquece, volta pra casa feliz da vida. Ah, esqueci de mencionar que a Anaís passa o episódio inteiro tentando levar a mala da avó deles pro quarto. E o episódio acontece durante 2 dias, então se lascou. Voltando pro Gumball, ele chega em casa, tá, tudo parece que acabou bem, quando pensa que não. Gumball, me ajuda aqui com as malas. Tá bem. Um episódio bem paia no geral, só um monte de nojeira em sequência. Porque as crianças gostam dessa ceboseira, né? Sim, eu falei desse episódio com um amigo meu e ele disse que parece que os executivos tentaram botar um monte de fetiche dele nos episódios, mano. No vídeo da CB, ela fica falando do episódio Tapa como se falasse de assédio, meio que fazendo graça. Como se o Gumball estivesse assediando o amigo dele! Oh my god! Eu discordo totalmente. Eu acho que é um episódio bem besta, só do Gumball querendo se sentir incluso num negócio nada a ver. Mas agora, se tu quer falar de assédio, tem um episódio bem pior. O episódio começa com essa menina aí, que eu esqueci o nome, bulinando geral, como de costume. Aí na hora de bulinar o Ala, ele fala tipo assim: Ai, tu é assim porque tu não namora. Aí ela fica pensativa durante 18 horas e decide que vai namorar o Davi porque ele ficou parado enquanto todo mundo fugir. Eu preciso de um namorado. Eu entendi ela falar preciso de um doutorado, tipo faculdade, entendeu? E por que não respondeu quando ela te chamou pra sair? Porque quando um gorila vem na sua direção, você fica parado e não diz nada. Eu vi na televisão. No outro dia o Davi já começa sendo ameaçado pelo jeito naturalmente cool bananas dessa menina aí. Primeira regra, se me ignorar ou terminar comigo, vão ter sérias consequências envolvendo você, eu e uma colher e um salinho. Ele ainda recebe um beijinho assassino. O Gumball ainda leva de graça. No almoço o Gumball distrai a menina e ele manda o papo: pô, Davi, tu é bestalhado, hein, mano? Tu vai ficar quieto mesmo, hein? Tá aí dando corda. Aí o Davi ainda assim não escuta. O pai deles aparece pra livrar eles da educação física, como um pai atencioso que ele é. Se o canal der certo, eu ainda quero fazer um vídeo sobre como o Ricardo é um bom pai. Aí a bichinha vai lá e enfia esse negócio na cabeça dele. Aí chegamos na única cena que eu dei risada no episódio. Ela vai se desculpar por ter arregaçado o crânio do pai dele usando os professores pra escrever um bilhetinho pra ele com um beijinho do lado. Daí ela já tira o sorriso do meu rosto dizendo que o Gumball também vai ser namorado dela. Davi, você sabe como é que eu me sinto com isso? Então eu vou te mostrar, Gumball. De agora em diante, você também é meu namorado.
Pode beijar as noivas. Rola uma perseguição genuinamente assustadora. Aí o Gumbo pergunta, o que você quer de mim? Fazendo ela pensar e perceber que o que ela tava fazendo ela paia e tal. E essa cena é até massa, engraçadinha, com ela falando mais de boa que ela consegue e o Gumbo ainda morrendo de medo. Eu até gosto dessa parte, mas como o episódio gosta de fazer, ele já tira o sorriso do meu rosto de novo, com o clima da cena sendo imediatamente cortado pelo Davi chegando pra finalmente abrir a boca e acabar de chegar e apanhando logo em seguida. Pra mim foi merecido, Davi, cala a boca! Eu não gosto de episódio que o personagem só sofre de graça. Eu acho que isso é um consenso geral, nem cartoonizando. Esse é um sofrimento gratuito e não é engraçado, quem diria. Esse episódio sim trata um tema pesado, que por mais que eu tenha te enganado, não era assédio, né, mas era relacionamento tóxico. Esse episódio trata isso com piada. Só cheguei a rir uma única vez no episódio, então minha avaliação de entusiasta, especialista, né, de Gumball, número 1 do Rio Grande do Norte, meia estrela, episódio lixo! Agora essa parte do vídeo é minha opinião sobre o que a CB disse no vídeo dela, que é mais sobre umas partes que eu deixei de fora. Bom, no vídeo dela, ela também fala que o episódio pegou ela de surpresa, porque ela nunca tinha visto um episódio de Gumball tratar de um tema pesado. Acontece que pra uma pessoa que não consome tanta coisa pesada, que, sei lá, só vê uns desenhos mais light, ver seu personagem de conforto assediando um amigo em um desenho que nunca abordou temas muito pesados assim, só zoou muito esquisito e me pegou muito de surpresa. Um desenho que nunca abordou temas muito pesados assim. Poser alert! Boas! Comunidade de Gumball, acionar! O episódio Fantasma da primeira temporada mostra o Gumball sendo usado pela Carrie só porque ela queria comer, pedindo ajuda pra família pra lidar com a situação. O episódio sutilmente fala sobre abuso, vício e de que tá tudo bem pedir ajuda, sendo o confronto final uma briga pro Gumball se libertar da relação abusiva e mostrando pra Carrie como ela tinha se deixado levar pelo vício dela em comer, degradando não só o Gumball, mas ela mesma, como o chinelo e bebe uma poça de água do bacon, velho. E a situação foi tudo culpa do Davi, pra variar. Alguém mata esse cara? O capa 6 também da primeira temporada fala sobre vício e como isso acaba com a família, com o Gumball quase morrendo no final. Um episódio literalmente chamado A Depressão, onde o Gumball lida com um sentimento de solidão e escuridão lentamente consumindo todo o mundo dele. E tem mais, esses são só os que eu lembrei agora de cabeça. Então, não, isso de tratar temas mais pesados não é novo em Gumball, tá? Poser. Galera, alguém tira esse poser daqui, tá? Tá me incomodando. Tá cheirando a poser. Esse fedor de poser eu não aguento nesse quarto. É só o Gumball sendo maluco, assim como em todos os episódios do desenho, mas mesmo assim, quando você vê com um olhar mais crítico, você fica muito desconfortável. E eu vi esse episódio levando em conta a moral das coisas que estão acontecendo lá, que é uma moral muito ruim. Na minha opinião, você sair muito da linha do aceitável pra se sentir incluso em alguma coisa e acabar se lascando por conta disso, é uma moral bem válida. Em minha opinião, né, galera? Quem concorda comigo, levanta a mão aí nos comentários. O emoji da mão. Eu ver quantos sigmas tem. Mas eu entendo também que um embrião assistindo um Gumball só ia dar risada de ver a bunda do Gumball na tela, né? Bom, esses foram os verdadeiros piores episódios de Gumball, de acordo comigo, e eu tô certo sempre, né? Todo mundo sabe disso. Quem discordar aí, eu vou matar. Quem discordar de mim aí, eu vou atrás e você vai ser humilhado. Então assim, haters, se preparem, que o lobo aqui morde de volta. Bom, esses foram os verdadeiros piores episódios de Gumball. Quem discordar tá errado. E lembra que eu sou especialista aqui, tá? Essa tal de CB aí é poser e pode ir catar coquinho. Agora eu vou voltar pra minha cadeira até eu ter saco pra fazer o convite. Tchau. Vídeo postado, pose refutada, agora tenho paz. E ela saiu temporada nova do Gumball, eu não vi? Aí sim, macho, cê é louco, eu vi agora. É o quê? Diabo é isso?